vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos. Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, na manhã deste domingo. Que nós possamos louvar e bendizer ao Senhor pelo dom da vida, pelo nosso trabalho de levar até você um conteúdo evangelizador. Rezemos juntos esta oração. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como um pai que se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. E a gente começa o programa Em Tuas Mãos de hoje agradecendo a Deus pelos quase 11 anos de missão de Dom Jacinto Brito à frente da Arquidiocese de Teresina. Foi um período marcado pelo intenso espírito missionário, pelo fomento das vocações e tantos outros legados que já fazem parte da história desta igreja particular. Você confere agora uma entrevista especial com o nosso então administrador apostólico, Dom Jacinto Brito. E no programa Em Tuas Mãos de hoje, nós temos a alegria de receber Dom Jacinto Brito, nosso administrador apostólico, que está encerrando a sua missão à frente da Arquidiocese de Teresina. Seja bem-vindo, Dom Jacinto. Obrigado, Tarcísio. Obrigado, irmãos e irmãs, por esse colóquio que agora vamos iniciar. Dom Jacinto, ao concluir esses quase 11 anos à frente da Igreja de Deus que está em Teresina, qual sentimento vem ao seu coração? Expressei na segunda-feira, na missa na nossa catedral, que meu coração transborda de gratidão porque eu fui acolhido, amado e apoiado, né? Então, esses três setores, essas três vertentes, me dão uma serenidade e também uma energia. Serenidade porque a gente sente que não estragou aquilo que já encontrou bem feito. Depois, um apoio humano que todos nós precisamos para prosseguir a vida. E a gratidão por ter recebido tanta ajuda, cada um da sua forma, cada setor, cada pastoral, cada movimento, na Cúria, os vários departamentos, cada um fazendo o seu papel. Foi uma ajuda como de fosse muitas mãos empurrando um carro que deve ir para frente. Então, me sinto muito feliz pela acolhida recebida, pela colaboração experimentada e por essa amizade que eu vejo estampada no rosto dos irmãos. De todos os momentos, vivências, das oportunidades que Deus lhe permitiu enquanto esteve como nosso pastor aqui na Arquidiocese de Teresina, qual dessas experiências mais lhe marcou? É sempre muito difícil escolher entre tantas coisas interessantes, né? Mas se eu posso dizer uma coisa surpreendente, foi a primeira procissão do ressuscitado. Eu imaginava uma procissão com 2.000 pessoas. Quando eu vi aquela multidão que avaliaram em 30 até 40 mil pessoas, me deu assim um espanto no sentido bom da palavra. E eu senti que Deus tinha preparado aquilo para fazer da Páscoa aquilo que ela é, a festa principal, o ponto alto do ano litúrgico, congregando tanta gente, sobretudo jovens. Mas há muitos outros momentos que marcaram para sempre meu coração. Por exemplo, em visitas pastorais, vendo a dedicação dos leigos junto aos doentes, junto aos idosos, junto aos ancianos, junto ao povo de rua, junto aos encarcerados. Isso me tocava o coração a ponto de quase vir lágrimas. Uma vez veio mesmo, né? Diante de gestos tão bonitos
que eu via em relação às pessoas que são esquecidas pela sociedade. Então, as visitas pastorais no interior e na cidade foram momentos fortes onde eu pude apalpar a vida da arquidiocese, a dedicação dos padres, dos diáconos, dos leigos, trabalhando de uma maneira tão simples, tão singela e construindo algo tão importante e grandioso como é o Reino de Deus. O senhor trouxe uma expressão interessante na sua última colocação, que é construção. O seu ministério pode ser visto também como uma construção. E de toda essa construção, qual legado o senhor vislumbra agora, olhando para as suas vivências, para que isso alcance aqueles que virão depois do senhor, agora imediatamente, Dom Juarez? A construção de uma ministerialidade. Acho que a igreja jamais pode voltar a um tempo de concentração em um único ministério, o ministério do padre. Nós, clérigos, precisamos cada vez mais entender que a igreja é muito mais ampla do que o clero e que nós estamos a serviço dos leigos e não o contrário. Então, essa ministerialidade que a igreja de Teresina tem, com mais de 2.500 ministros da palavra, outro tanto da distribuição da comunhão, catequistas, pessoas nas obras sociais da arquidiocese, na liturgia, na catequese. Então, tudo isso me dá a experiência de que, de fato, essa diversidade de engajamentos mostra a ação do Espírito, que não só diversifica as funções para o atendimento ao povo, mas unifica todos no mesmo ideal e na mesma fé. Essa experiência, como disse hoje pela manhã aqui na missa com a Cúria e todos os seus departamentos, ASA e outros, disse que essa diversidade na unidade é a marca da obra do Espírito Santo. Agora, já na expectativa da chegada de Dom Juarez, que vai assumir a missão de pastorear a igreja de Teresina, na sua experiência como pastor desse povo de Deus, qual conselho o senhor deixa para nosso novo pastor? Primeiramente, que nós abramos de par em par o coração para acolhê-lo. Nada de melhor do que acolher bem. E ele merece isso. Primeiro, por ser indicado pelo Santo Padre para ser o nosso pastor. Segundo, por ser um homem boníssimo, de bom trato, respeitoso, simples, um homem alinhado com o Concílio Vaticano II, em plena comunhão com o Santo Padre, com seus ideais, com sua forma de ver a igreja, e alguém que é o primeiro piauiense que vai assumir a Arquidiocese de Teresina. Isso é muito significativo para nós. Depois, um homem que conhece aqui, porque conviveu mais tempo aqui do que fora daqui, como professor, como reitor de seminário, né? Atualmente como presidente do nosso Regional Nordeste 4. Ele tem uma bagagem muito boa para nos ajudar a continuar a crescer, direcionar novos rumos para as novas necessidades e fazer uma perfeita unidade e sintonia com o passado rumo ao futuro. Eu estou muito esperançoso, muito feliz com a nomeação de Dom Juarez. Escrevi ao Papa agradecendo a ele a indicação de Dom Juarez, dizendo que ele não poderia ter feito escolha melhor. Então, tenho pessoalmente amizade com ele, nos damos muito bem desde que nos conhecemos e estou feliz que a nossa arquidiocese vai, de fato, ter um bom pastor. Chegando ao final da nossa entrevista, Dom Jacinto, queria deixar o espaço para que o senhor se dirigisse diretamente aos fiéis, a esse povo de Deus que o senhor pastoreou ao longo de quase 11 anos e que certamente vai continuar lhe acompanhando pela força da fé. Repito aquilo que disse na catedral na despedida oficial. Vamos fazer tudo para acontecer a passagem da chama da fé desta geração para a nova geração. Essa foi sempre a minha preocupação básica. Como fazer que a chama da fé passe desta para a geração futura. Encontrei uma igreja viva, pulsante, mas
Como nós vamos fazer com que continue a sê-lo? Só nós convictos, passando de uma maneira amorosa e missionária para os outros essa chama da fé. Por isso eu lhes conclamo a ninguém cruzar os braços, a darmos as mãos aos outros irmãos e irmãs ligados na figura do nosso novo pastor, Dom Juarez, para levarmos adiante essa chama da fé que Deus colocou em nosso coração. Nosso muito obrigado, Dom Jacinto, pela entrevista e a nossa gratidão, em nome de toda a Arquidiocese de Teresina, pelo cuidado, pelo carinho, por esse coração de pastor que nos acolhe e que nos conduziu ao longo de tanto tempo nas estradas do mundo rumo ao céu. Só fiz o que devia ter feito, mas fico feliz de ter contribuído com as minhas possibilidades para podermos caminhar juntos nessa construção. Muito obrigado a todos e que Deus lhes abençoe largamente. Muito obrigada, Dom Jacinto, mais uma vez pela sua abençoada missão em nossa igreja particular. E lembrando a você que as atualizações da Arquidiocese de Teresina estão disponíveis em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece na Arquidiocese de Teresina. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E na próxima quarta-feira, a igreja celebra a abertura do período quaresmal com a celebração da Quarta-feira de Cinzas. Vamos agora no quadro Bons Conselhos refletir sobre a espiritualidade deste período. E no nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos falar sobre a espiritualidade da Quarta-feira de Cinzas com o Padre Ayrton Marcos. Padre, muito obrigada pela disponibilidade em estar participando aqui do programa Em Tuas Mãos. Agradeço a oportunidade e também envio minha saudação a todos. Padre, qual a importância da Quarta-feira de Cinzas, tanto para nós fiéis, quanto para a Igreja Católica? Quase impossível falar da Quarta-feira de Cinzas sem falar da Páscoa. Esses dois momentos celebrativos estão muito próximos uns do outro, porque a Quarta-feira de Cinzas ela é o início dessa preparação quaresmal para a celebração da ressurreição do Senhor, que é uma festa importante e pilar da nossa fé no cristianismo, na nossa prática, também na nossa vivência católica. Começo da Quaresma, que já nos permite olhar e fazer uma caminhada de conversão, de gestos concretos de fé em preparação para a Páscoa. Esse bonito costume de se iniciar a Quaresma com a celebração da Quarta-feira de Cinzas recorda o início da Igreja, quando aqueles que eram preparados para o batismo faziam a sua caminhada de preparação catecumenal. Eram catequizados para celebrar e ingressarem na igreja pelo batismo na ocasião da celebração da Semana Santa. Depois esse bonito costume de fé também foi ampliado para aqueles tantos que fazem parte da Igreja Católica, como uma espécie de renovação desse sim batismal e dessa fé que a cada ano pode ser revivida, ressignificada, reanimada pela vivência dessa Quaresma, que para nós tem esse ponto tão importante desse chamado à conversão na Quarta-feira de Cinzas. Padre, e como nós devemos nos preparar para vivenciar essa Quarta-feira de Cinzas? A Quarta-feira de Cinzas, ela já é um momento importante daquilo tudo que nós vamos viver durante a Quaresma. Se na Quarta-feira de Cinzas já há um chamado a um jejum, a um exercício prático da fé, a Quaresma, ao longo também desse período de caminhada para a Páscoa, também. O que nós temos de antecedência da Quaresma, mas especialmente da Quarta-feira de Cinzas, é o período de celebração, onde o Carnaval, como uma festa, sobretudo na visão antiga, de exageros, de excessos. Então, a caminhada para a Quaresma, iniciada na Quarta-feira de Cinzas, já nos pede um certo refrear ou um certo equilíbrio nesse exercício dos nossos também exageros, sobretudo aqueles que podem nos levar aos erros, aos pecados, e aí sim, que possa contrariar a nossa condição de fé e também de batizados. Se a Quarta-feira de Cinzas nos pede
equilíbrio, autocontrole, autodomínio, a Quaresma vai nos pedir a mesma coisa porque a nossa vida nos pede tanto autocontrole quanto autodomínio. E por que nós não devemos faltar a essa celebração da Quarta-feira de Cinzas? Existe uma frase, talvez das mais simples, que nos sugere que a gente, para coisas importantes, comece do começo. A celebração da Páscoa, a vivência da Quaresma, também traz a nós esse bonito convite, essa proposta de nós iniciarmos celebrando bem a Quarta-feira de Cinzas. A primeira pista seria essa, não faltar, não perder a oportunidade da celebração das cinzas para o início desse tempo quaresmal, tempo de espiritualidade, de conversão. Iniciarmos bem a Quarta-feira de Cinzas e termos nela um momento bonito de celebração para a participação desse sinal tão símbolo das cinzas, tão simbólico, tão importante, que é receber as cinzas como um sinal concreto do nosso compromisso de conversão, da nossa busca de viver a fé, e com aquilo que a Igreja nos propõe, o exercício bom e educativo do jejum e da abstinência. Ter controle sobre si mesmo passa por esse exercício do jejum, da abstinência. Então a Igreja tem dado umas pistas muito interessantes para nós a respeito do jejum, da abstinência que nós podemos ter, tanto para a Quaresma quanto para a Quarta-feira de Cinzas. Além daquela que é oficial para nós, o jejum, a abstinência em relação à alimentação, a uma refeição equilibrada, mais restrita nesse dia, mas outras tantas formalidades. O jejum do autocontrole ou do autodomínio em outros aspectos da vida, no uso da internet, até mesmo daquilo que nós falamos, da palavra que nós utilizamos, os comentários que nós fazemos, tantas outras formas que nós podemos trazer o jejum, sobretudo na Quarta-feira de Cinzas e na Quaresma, para o nosso cotidiano. Então, todas e tantas outras formas que nós podemos aplicar o jejum, que é muito indicado para a Quarta-feira de Cinzas, na Quaresma, nos outros dias, para mostrar que com a Quaresma, com a Quarta-feira de Cinzas, com a celebração da Páscoa, todos nós, pela fé, buscamos melhorar a nossa vida ou fazer dos nossos comportamentos um comportamento novo. Padre, no caso, a Quarta-feira de Cinzas, ela vem logo depois do Carnaval, que é um tempo de muita festividade, né, alegria. Como que a gente pode vivenciar essa quebra, né, do alegria extrema para uma questão mais calma, mais reflexiva? Essa junção, proximidade, Carnaval, Quaresma, Quarta-feira de Cinzas aí como uma marca divisória, é muito interessante. Até parece contraditória, mas pedagogicamente pode nos ajudar muito. Desde o início, o Carnaval é uma festa que a gente compreende com os seus exageros, com os seus excessos. Aquilo que, por causa, às vezes, da bebida, do espírito festivo, muitos podemos nos exceder. E aí aparece a Quarta-feira de Cinzas como uma proposta de quebra, a Quaresma como uma proposta de repensar o modo como nós íamos levando a vida. E há uma ruptura interessante para dizer que, não somente por causa do Carnaval e da Quaresma, mas por causa do seguimento a Jesus Cristo, por causa da fé, de fato, algumas coisas nós devemos deixar para trás. O seguimento a Jesus nos pede que, para algumas coisas, a gente precisa aprender a frear, diminuir, equilibrar, manter um certo domínio e, claro, entender que o que Cristo, a fé, nos oferecem são posturas, comportamentos novos que podem realmente, no final das contas, dizer para seguir a Jesus Cristo não dá para ir com tudo. O espírito festivo, o espírito alegre, tudo isso deve nos levar todos os dias da nossa vida. O espírito de exagero, de excesso, às vezes até de descuido, não. A fé nos ajuda a gente tanto a cuidar de si quanto a cuidar dos outros. Muito bom que nesse período aí onde nós celebramos tanto e mostramos que somos festivos, também precisamos, vez ou outra, parar, aquietar um pouquinho mais, frear às vezes os exageros que podem estar na nossa vida. Então, Padre, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade. É um prazer sempre conversar com o senhor.
Muito obrigado, Joyce. Obrigado ao nosso programa. Obrigado aos que nos ouviram, nos acompanharam. Feliz Carnaval. Sobretudo, em especial, tempo na Quaresma, bem iniciado na quarta-feira de cinzas. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível em nosso canal no YouTube. Lá você pode assistir as nossas reportagens, rever o nosso material, curtir, comentar e compartilhar com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você acompanha o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Notícias da Igreja. Em tuas mãos, em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora tudo aquilo que foi notícia na última semana em nossa Arquidiocese de Teresina com o quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Na noite da última segunda-feira, dia 13 de fevereiro, a comunidade de fé celebrou os 10 anos de pastoreio de Dom Jacinto Brito à frente da Igreja Particular de Teresina durante celebração eucarística realizada na Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores. Vamos conferir. O momento iniciou com diversas homenagens de grupos da igreja, pastorais e congregações religiosas que expressaram através de danças, músicas e discursos o agradecimento pelo trabalho sacerdotal realizado por ele. Estavam presentes também na solenidade familiares, amigos, integrantes do clero arquidiocesano e seminaristas. Dom Jacinto fala diretamente aos fiéis e ao clero da Arquidiocese de Teresina sobre esses quase 11 anos de episcopado. Sobretudo dizer que é bom caminhar juntos. A temática do sínodo, uma igreja sinodal de comunhão, participação e missão. Eu sou muito grato a Deus e muito grato à Arquidiocese de Teresina em todos os seus segmentos, do clero aos fiéis, por termos caminhado juntos esse tempo. Não senti em nenhum momento uma igreja dividida e nem o desejo de dividir, né? Isso é uma bênção inestimável. Depois, uma participação ativa. Não é por acaso que Teresina e o Piauí são a capital e o estado mais católicos do Brasil. Não apenas de nome, de estatística, mas de fato. Uma participação ativa. Eu uso uma expressão familiar, mas que diz muita coisa, que aqui os leigos choram para trabalhar. Ele fala também ao novo arcebispo de Teresina, Dom Juarez Souza, como forma de aconselhamento a essa nova caminhada que ele percorrerá. Que a missão que ele vai receber, que é a mesma que eu recebi e de alguma maneira mantenho, porque o bispo continua sempre bispo, é de que ele vai sentir o calor da fé deste povo e a missão, que é o último ponto, unidade, participação, missão, não lhe será pesada, porque haverá muitos homens, muitas mulheres, muitos irmãos e irmãs nos mais diversos setores e serviços para ajudar a carregar. Isso torna a missão não só mais leve, mas sobretudo mais eclesial. É a missão da igreja. E o bispo é o esposo da igreja que, abraçando-a com o coração, vai levá-la ao Divino Mestre. O administrador apostólico deixa ainda uma mensagem de orientação para toda a comunidade de fé. Não deixar nenhum espaço vazio, mas a todos os espaços preencher com a presença de Cristo levada pelos seus membros, sejam leigos e leigas, consagrados, diáconos, padre, bispo. Sermos presença, termos proximidade com todos aqueles que nos cercam para poder testemunhar e anunciar Jesus Cristo. O pároco da Catedral Metropolitana de Teresina, que acompanhou de perto alguns momentos da caminhada sacerdotal de Dom Jacinto, fala sobre o principal legado deixado pelo arcebispo durante esses 10 anos. Nós, nesses 10 anos, constatamos dentro da ação pastoral de Dom Jacinto, ao menos a minha visão, é uma preocupação com as periferias.
ele diz também não só geográficas, mas existenciais. Tanto que em nossas regiões geográficas, a periferia foi muito privilegiada com ações missionárias de Dom Jacinto e também com a criação de áreas pastorais, diaconias, inclusive paróquias no interior, na zona rural, com a intenção de atender as periferias, né, os mais afastados. E as periferias existenciais, os trabalhos com aqueles que mais sofrem, com os excluídos, com os pobres. A meu ver, foi esse o grande e principal legado de Dom Jacinto frente à nossa Arquidiocese de Teresina. Quem também falou sobre o pastoreio de Dom Jacinto Brito na Arquidiocese de Teresina foi o fundador da Fraternidade Maria Mãe de Deus, que revela a importância que o arcebispo tem para a história deles na capital teresinense. Hoje é um dia assim que vai nos emocionar muito. Primeiro, como o pastoreio de um grande amigo, mais do que um pastor, um amigo, um pai, que nos abriu a porta para a Arquidiocese de Teresina. Nos acolheu com muito afeto, com muito carinho e na sua simplicidade mostrou para nós a verdadeira essência do Evangelho. Então, assim, é um dia muito especial para nós. Fiéis de toda a Arquidiocese de Teresina estiveram presentes na solenidade pelos 10 anos de pastoreio de Dom Jacinto. A fiel Luciane, que faz parte da Comissão Arquidiocesana de Catequese, foi uma das pessoas que quis presenciar de perto esse momento. Ela faz uma avaliação da atuação do arcebispo durante todos esses anos. O pastoreio dele de acolhimento, acolhimento na catequese, em todos os grupos, e uma pessoa que nos transmite assim, que aquela simplicidade, humildade, retrata ele, Dom Jacinto. Vai deixar muita saudade, mas que bom, ainda vai estar aqui conosco. E feliz por ser no meu bairro, ele vai continuar morando. Emanuel, que faz parte da comunidade Shalom, também foi prestigiar a solenidade pelos 10 anos de pastoreio do arcebispo. Ele comenta sobre o legado deixado por Dom Jacinto. Dom Jacinto foi um grande pastor. A nossa missão, Teresina, foram muitos frutos, né, que fomos colhendo todo o seu pastoreio. E diante da certeza que ele fez a sua missão, nós acolhemos, né, e agora ansiamos a vinda no nosso novo pastor. E queremos agradecer, né, a Dom Jacinto por todo esse pastoreio, por todo o amor ao povo dele, ao povo teresinense. Quem também foi prestigiar esse momento de despedida de Dom Jacinto foi o casal Gilberto e Shirley, que atua no SCC, na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. Gilberto fala o que os motivou a participar desse dia. Primeiramente, como não vir nos despedirmos do nosso pastor? Dom Jacinto, que se dedicou durante esses 10 anos à evangelização da família, dos casais. Nós que somos defensores dos casais e sabendo do quanto ele foi defensor dos casais, da evangelização dos casais, nós não poderíamos não estar aqui nesse momento. Foi isso que nos motivou, o sentimento de gratidão por todo o trabalho que ele fez para com as famílias da Arquidiocese de Teresina. Ao final da celebração, o arcebispo recebeu mais uma homenagem, realizada pelo clero arquidiocesano, em que recebeu um anel com a réplica da cruz de Santa Cruz dos Milagres. Na manhã da última quinta-feira, dia 16 de fevereiro, o administrador apostólico da Arquidiocese de Teresina, Dom Jacinto Brito, conduziu a bênção das novas instalações do Tribunal Eclesiástico, que agora passa a se chamar Núcleo de Acolhida de Causas Matrimoniais. O momento foi realizado no Centro Pastoral Paulo VI, onde fica localizado o Conselho, e contou com a presença de alguns integrantes do Tribunal Eclesiástico Arquidiocesano, dentre eles, padres, diáconos e leigos. Dom Jacinto Brito fala sobre o que essa nova instalação do tribunal representa. Primeiramente, eu exprimo a minha alegria e a minha congratulação com todos os membros do Tribunal Eclesiástico,
que hoje é composto de padres, de diáconos e de leigos. Isso para nós é uma fisionomia muito simpática. Um tribunal onde as sensibilidades diversas contribuem para um serviço mais perfeito e um serviço mais também adequado à situação de cada qual. Depois, o sonho dos que trabalhavam, particularmente o padre Genival, que como presidente do tribunal, sentindo como seus colaboradores mais imediatos não tinham ambiente para atender as pessoas. A própria Nilde aqui, que é recepcionista, não sabia nem como falar com alguém de uma maneira mais discreta. Então nós temos agora um ambiente simples, mas nobre, adequado, que vai sobretudo ser ocasião de trabalho, vai ser ocasião de bom atendimento. Aquilo que nós desejamos, botando núcleo de acolhida, é um local de acolhida. Não somos, em primeiro lugar, pessoas para dar veredicto sobre a vida de ninguém, mas acolhê-los, como o Papa diz, a igreja deve ser como um hospital de campanha. O que chega ferido, nós vamos tentar fazer o que é possível para ajudar a se reerguer. E esse é o sentido da justiça na igreja, né? Então, feliz estou de ver esses irmãos e irmãs tão bem acomodados agora para poder servir melhor. Parabéns a cada uma dos que trabalham nesse tribunal. Quem também falou sobre essas novas instalações foi a secretária do Tribunal Eclesiástico. Ela conta o que a conquista desse novo espaço representa para ela e todos que trabalham lá. Primeiramente, assim, uma grande alegria. Estamos muito felizes por a conquista desse novo espaço. Aqui a gente tem a possibilidade de acolher ainda cada vez melhor. Claro que a gente acolhia sempre bem, aqui muito melhor, muito mais aconchegante, onde as pessoas chegam, como sempre eu digo, chegam aqui sofrida, dolorida, precisa encontrar um espaço aconchegante. E agora a gente tem esse espaço. Atualmente, o Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Teresina conta com 8 juízes, a presidência do padre Francisco Genival, além de padres, diáconos, leigos e religiosas que integram o núcleo. E na última quinta-feira, dia 16 deste mês, foi realizada a missa de despedida de Dom Jacinto Brito com os colaboradores da Cúria Metropolitana de Teresina e da Ação Social Arquidiocesana, a ASA. Na oportunidade, foram realizadas algumas homenagens ao administrador apostólico. Ainda durante o dia, o arcebispo visitou as salas do Centro Pastoral Paulo VI, com o intuito de se despedir de forma mais particular de cada colaborador. Confira agora uma homenagem especial sobre o legado de Dom Jacinto Brito na Arquidiocese de Teresina. Aos 6 de maio de 2012, por volta das 5 horas da tarde, o novo arcebispo metropolitano de Teresina chegava à capital do Piauí para assumir a sua mais nova missão. Dom Jacinto Furtado de Brito Sobrinho foi designado para ser arcebispo desta igreja particular, sob o lema Senhor, por tua palavra lançarei as redes, que já o acompanhava desde o sacerdócio. O seu episcopado é marcado por um protagonismo laical, fomento de novas vocações, além da criação de paróquias, diaconias e áreas pastorais. Ao longo desses 10 anos de missão e atendendo aos apelos do Papa Francisco, que nos motiva a ser uma igreja em saída, Dom Jacinto criou 17 diaconias, 15 áreas pastorais e 12 paróquias, além da criação da Capela Universitária São Paulo VI, destinada às atividades da Pastoral Universitária. Com essas ações, a Arquidiocese de Teresina busca responder os desafios da atualidade, indo até as periferias físicas e existenciais para ser a presença de Jesus junto aos irmãos e irmãs que mais precisam. Além disso, Dom Jacinto ordenou 56 diáconos permanentes para a Arquidiocese de Teresina. Homens que são chamados para servir o povo de Deus nos mais diversos espaços eclesiais, através da pregação da palavra e da atenção aos menos favorecidos. Em sua missão nesta terra, especialmente consagrada a Nossa Senhora das Dores, Dom Jacinto Brito ordenou 25 padres, preparados para viver a missão de ser presença de Cristo, bom pastor, em meio às comunidades de fé.
No âmbito litúrgico, Dom Jacinto Brito reestruturou a Comissão Arquidiocesana de Liturgia, incentivando a criação de setores para o acompanhamento e a animação direta dos mais diversos serviços e ministérios. Além disso, foi no seu pastoreio que se estabeleceu a distribuição da Sagrada Comunhão nas espécies do pão e do vinho, reforçando a força gestual da Eucaristia em todas as missas realizadas em nossa igreja particular. Dom Jacinto também priorizou o resgate histórico da Arquidiocese de Teresina, com a reestruturação do setor de arquivo, além da elaboração da coleção Sucessores dos Apóstolos, em que, através de 3 obras, contam a história dos primeiros arcebispos desta igreja particular, além da organização e disponibilização do Guia Arquidiocesano. O arcebispo implantou ainda o Tribunal Eclesiástico Gratuito, criou o setor bíblico arquidiocesano, criou a Associação Padre Pedro Baus e, mais recentemente, implantou a Associação dos Médicos Católicos de Teresina. Entre os eventos arquidiocesanos implantados no Episcopado de Dom Jacinto, destaque para a Assembleia da Caridade, a procissão do Teresina Ressuscita com Cristo e mais de 20 visitas pastorais missionárias realizadas em todas as foranias da Arquidiocese de Teresina, com o objetivo de conhecer de forma direta a realidade de cada paróquia e suas comunidades locais, animando a missão evangelizadora, apoiando e orientando as atividades desenvolvidas no âmbito administrativo e pastoral. Durante os dias de missão, o arcebispo desenvolveu diversas atividades internas e externas, como a visita às famílias, aos enfermos, encontros com grupos pastorais e comunidades paroquiais, atendimento de confissões, aconselhamentos, visita aos hospitais, às escolas e às celebrações eucarísticas. São 10 anos de pastoreio, comprometidos com a causa da evangelização e o cuidado com os pequenos. Nossa igreja teve à sua frente um pastor segundo o coração de Deus, que não cessa de trabalhar para que suas ovelhas sigam firmes e iluminadas nas estradas do mundo rumo ao céu. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. Para mais informações, acesse o nosso site arquidiocesedeteresina.org.br. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E a nossa dica de leitura de hoje para você é o livro Como Revitalizar a Nossa Paróquia, da editora Nova Aliança. Como revitalizar a paróquia? É uma pergunta que ressoa no coração de muitos clérigos e leigos, de um padre que há muito tempo está à frente de uma comunidade, na função de pároco, ou no coração daquele que assume uma nova paróquia, dos fiéis cristãos que percebem o esvaziamento de seus grupos e a queda da participação ativa dos irmãos na comunidade e da própria igreja, que vê avançar o secularismo e crescer o número de outras seitas e religiões. O livro, Como Revitalizar Nossa Paróquia, nos traz uma importante análise da realidade e aponta significativas pistas pastorais para uma efetiva renovação da vida paroquial. E essa foi a nossa dica da fé deste domingo para você. Clara Lessa faz parte da Fraternidade O Caminho e integra o Ministério de Artes dessa fraternidade, no núcleo Santa Terezinha. Ela é a nossa personagem de hoje no quadro Artista da Fé.
A arte sempre foi algo que fez parte da vida da Clara Lessa. Desde pequena, ela fazia aula de dança e teatro e, naturalmente, em todos os seus momentos, ela incluía esse dom, tanto na escola como no convívio com a família. Por ser de uma família católica, a artista também utilizava de suas habilidades para servir na igreja, sempre de forma espontânea, por vontade própria. Clara foi crescendo e ao longo do tempo foi percebendo que aquilo que fazia faltava algo. Ela explica com detalhes como foi essa percepção que impulsionou sua mudança. Eu acho que tanto a dança como o teatro, eles sempre tiveram presença na minha vida. Isso desde pequena, porque eu sempre gostei muito de arte. Então, mesmo antes de fato me reconhecer como igreja, eu sempre queria estar em tudo que envolvesse arte, seja em coisas da escola. Eu cheguei até a fazer alguns cursos de dança, teatro, e eu sempre gostei muito disso. Só que, claro, né, quando a gente cresce, muitas coisas elas vão meio que manchando a nossa arte, né? Porque toda arte, ela nasceu para expressar uma coisa, que é a beleza. E antes disso, mesmo quando eu era pequenininha, eu não entendia muito bem isso. Então eu fazia porque eu gostava, seja o teatro, seja a dança, eu fazia tudo isso porque eu gostava, porque era algo que me fazia bem. Só que à medida que eu fui crescendo, eu percebi que faltava alguma coisa naquilo. Então eu acho que essa questão da arte, a dança e o teatro foi a maneira mais certa que Deus encontrou para me converter. E para que eu entrasse num processo também de conversão. Porque foi quando eu encontrei um sentido para a minha arte que eu vi que realmente havia sentido em fazer aquilo. Porque antes eu fazia porque me fazia bem. Hoje, por exemplo, quando eu faço porque eu sei que aquilo dali não é só porque eu estou fazendo aqui, vai ser uma alegria e pronto. Não, mas é uma alegria que ela vai me saciar porque eu sei para onde ela vai e para quem eu estou fazendo. E foi a partir dessa percepção que Clara viu que o seu dom poderia tocar e transformar a vida de outras pessoas, sendo então uma mensageira de Deus. Só que quando eu comecei a converter isso, que foi justamente quando eu me reconheci como igreja, quando eu comecei a converter isso, eu percebi que, de fato, há sentido e há alegria em fazer algo para alguém. Tem até um teórico que eu gosto muito, que ele fala, né, que você é aquilo que você ama. E, de fato, hoje eu percebo que eu sou aquilo que eu amo porque eu faço algo para quem eu amo. Eu danço, eu interpreto para quem eu amo. E como eu vi num monólogo até esses dias, né, vai falar que a minha alegria hoje em dia é ver que as pessoas saíram com novas vestes, mas vestes que foram rasgadas porque elas encontraram amor por meio da minha arte. Apesar de já ter esse pensamento de mudança, de querer levar a palavra do Senhor para o próximo, foi a partir de um comentário feito por uma integrante de um grupo na qual Clara fazia parte, que ela começou a ter uma reflexão mais profunda sobre o seu servir. E um dia no encontro de servos na RCC, uma pessoa chegou, olhou para mim e falou assim, você é uma artista. E eu fiquei assim, eu sou uma artista, eu nem gosto desse ministério, para mim o povo tá lá só para aparecer. E a pessoa disse, não, você é uma artista. E aí quando a pessoa disse isso, eu parei para pensar, eu sou uma artista, mas como eu sou uma artista? Se aquilo que eu faço, se a arte que hoje em dia tenho dado para Deus não é algo que preencha Ele. E isso eu era bem novinha, acho que foi em 2016, 2017, por aí, então eu era muito nova. E pensei, mas como eu posso converter isso? E meu grupo de oração, ele estava passando por uma necessidade muito grande, assim, em quesito de artistas mesmo. Ele não tinha pessoas que dançassem, pessoas que cantassem. Então, pela necessidade, eu e a minha irmã, a gente começou a fazer isso no nosso grupo de oração. A partir de então, a artista passou a ressignificar o dom que tinha e a encontrar o verdadeiro significado naquilo que fazia. E eu fui percebendo que aquilo que eu fazia atrás, aquilo que eu fazia no mundo, de dançar por dançar, interpretar por interpretar, não era algo que de fato me preencheria, não era algo que de fato me trazia um valor. E quando eu fazia isso para Deus, eu tinha certeza de que terminou o dia, mas eu ia encontrar uma alegria ali, Deus ia falar comigo de alguma forma. E assim Deus foi fazendo. Em cada apresentação, eu tenho um costume muito grande de sempre rezar e tirar uma passagem que vá me nortear para a minha apresentação. E eu fui percebendo que a dança, o teatro, ele era uma forma que Deus usava para me aproximar mais dele. Então, eu posso dizer que assim eu encontrei sim o meu lugar dentro da igreja. Foi sabendo aonde eu poderia me preencher e dar não de mim, mas dar de Deus para o outro. Clara revela ainda sobre a necessidade de refletir diariamente sobre esse servir, para que a vaidade não tome de conta do seu coração. A dança e o teatro, como eu já falei, né, é um processo de conversão. Então ela é um processo de conversão muito grande para mim, porque eu sei que o artista ele é muito tentado à vaidade.
O artista ele tem uma tentação muito grande em querer dar de si. E quando na minha dança eu dou de mim, a minha dança ela é falha, porque ela não chega no coração do outro com aquilo que Deus quer passar. Então eu acho que hoje eu me sinto uma guardiã da identidade, sabe? Uma guardiã da identidade da dança, sabendo que ela pode se corromper pelo meu eu. E por isso todos os dias eu tenho que lembrar que eu sou necessitada de Deus, que a minha arte necessita de Deus, que o meu teatro necessita de Deus, porque eu sei muito disso, eu sei das tentações que eu tenho com a vaidade, de querer muitas vezes me mostrar. Eu acredito que isso seja realmente uma providência de Deus. Eu acho que Deus ele não permite que de fato a minha arte seja 100% convertida, porque talvez se fosse, eu me acostumaria em fazer isso, eu não faria mais com tanto amor. Mas é buscando um processo de conversão em todo dia, tratando como um novo, que eu consigo converter aquilo que é o meu pecado, aquilo que são os meus erros, em beleza e convertê-las em Deus. Porque a arte, ela chega de encontro ao coração do homem para satisfazer a necessidade do coração do homem. E o homem não tem necessidade de outra coisa senão de Deus. A artista conta também como é para ela realizar esse serviço de evangelização ao próximo. As pessoas, muitas vezes, os pregadores, eles falam de Deus, as pessoas cantam de Deus. Nós fazemos com que as pessoas possam ver Deus, por meio de gestos, por meio de uma dança, por meio de um teatro. Então as pessoas elas podem visualizar ali aquilo que está sendo falado, aquilo que elas ouviram. Então eu acho que a arte, ela dentro da igreja, principalmente a minha missão enquanto artista, é de tornar real aquilo que muitas vezes as pessoas ouviram falar. Por servir desde muito nova, Clara tem diversos testemunhos relacionados com sua caminhada de igreja. Ela relembra um deles que a deixou profundamente feliz. Uma das coisas que eu tenho, que acredito todos os meus amigos, todas as pessoas que já me viram dançar, sabem que eu só danço sorrindo. Eu sempre, seja qualquer dança, eu só danço sorrindo. E uma vez eu fui dançar na vigília de Pentecostes, na Shalom. E aí um tempo depois, muito tempo depois, uma pessoa me mandou, que até da própria comunidade, né, e que eu admiro bastante, ela mandou assim: meu Deus, é você, a menina do sorriso. E naquele dia, eu só consegui olhar para o teu sorriso, eu só consegui olhar e ver Deus ali. Então eu percebo que vai muito mais do que um passo, um levantar de braço, um levantar de perna, não. Mas quando você deixa que Deus invada, e eu sempre falo isso para todos os ministros da comunidade, que fazem parte do ministério, vocês podem errar o que for, mas não deixem de sorrir. Porque muitas vezes se a gente erra um passo, não tem problema, a gente corrige ali. Mas no nosso sorriso a gente revela a Deus, a gente mostra que a gente está feliz nisso. Então acho que os maiores testemunhos que eu tenho dentro da arte foram as vezes em que eu mostrei a alegria que é ser de Deus na minha arte. E para mim não tem outra forma de mostrar essa alegria senão pelo meu sorriso. Senão dar Deus sorrindo, dançando, interpretando. Além de evangelizar o próximo, de levar a verdadeira alegria para o outro, ela também se sente fortalecida e preenchida através desse dom. Sim, eu gosto muito de rezar dançando. Eu acho que é a minha forma de maior intimidade. Tem uma música que eu gosto muito que ela fala: esse é o jeito que eu encontrei para dizer que eu te amo. Os outros jeitos eu aceito, mas para mim este é perfeito. Então eu acho que eu encontrei perfeição em dizer para Deus o quanto eu o amo daquele jeito. Deus poderia ter imensas formas de me salvar, poderia ter imensas formas de me fazer bem, mas Ele encontrou na arte esse refúgio para mim. Então muitas vezes quando eu estava triste, seja no meu quarto, às vezes eu colocava uma música, eu começava a dançar espontaneamente, daí nascia uma coreografia, daí nascia algo que futuramente a gente apresentava no grupo de oração, seja da comunidade, ou seja em um retiro mesmo da comunidade. Daí eu partilhava também com os meus ministros e a gente vivia essa partilha. Eu percebo que a dança ela é muito isso, muito mais do que te unir com Deus, ela te une também com o outro. Porque quando a gente partilha dessas coreografias, daquilo que veio, e no ministério lá da comunidade a gente tem muito disso. É uma característica a gente montar juntos a nossa dança. Então, por exemplo, um apresenta uma coisa, o outro vê se gostou, e aí vai limpando a coreografia, vai montando. Então eu acho que também é uma forma de viver em comunidade essa dança. E é através dessa união de servos, dessa comunhão de ideias e a junção de tantos dons que faz com que os desafios sejam enfrentados com mais facilidade e a evangelização do próximo aconteça verdadeiramente. Confira agora o nosso quadro Palavra do Pastor para este domingo. Olá, querido amigo, querida amiga, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de domingo. Peço licença
para entrar na sua casa e nós conversarmos, partilharmos um pouco sobre a liturgia deste domingo. Nós hoje estamos encerrando a primeira etapa do tempo comum. Quarta-feira próxima, iniciamos o tempo da Quaresma e vamos viver já uma liturgia penitencial, uma liturgia voltada para a conversão, uma liturgia a caminho da Páscoa. Mas hoje ainda estamos vivendo o tempo comum e estamos ainda em cima da montanha com Jesus, com seus discípulos, ensinando, falando o sermão da montanha e mostrando qual deve ser a nossa atitude de cristãos. Convido você a acompanharmos o Evangelho deste domingo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz crescer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente a quem vos ama, que recompensa tereis? Os cobradores de imposto não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fareis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, é interessante nós ouvirmos essa liturgia exatamente hoje, domingo de Carnaval. Nós estamos num tempo em que geralmente se pratica excessos, mas nós não podemos esquecer uma coisa. O cristão, como nos diz a segunda leitura da liturgia de hoje, é templo do Espírito Santo. Todos nós somos templo do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Não é que eu não possa brincar o carnaval, não é que eu não possa me divertir, mas eu tenho que fazer tudo isso tendo consciência de que eu sou templo do Espírito Santo, de que o Espírito Santo habita em mim. Então eu devo ter um comportamento diferente diante do mundo. Posso participar do carnaval, posso brincar com os meus amigos, mas com moderação, com consciência, sem praticar exageros, excessos. Essa liturgia de hoje, Jesus, a chave dela está no final do Evangelho, quando Jesus diz: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Nós somos chamados, todos nós temos uma vocação, que é uma vocação universal, a vocação à santidade. Nós somos chamados a uma vida de santidade. Nós somos chamados a uma vida de perfeição. E isso é o próprio Jesus quem nos pede. E é um caminho a ser percorrido. A perfeição, a santidade, ela não se alcança da noite para o dia. Mas é a partir de uma mudança interior, quando eu começo a mudar o meu interior, o meu coração, a minha cabeça, aí eu começo a mudar as minhas práticas exteriores também. E este é o caminho da santidade. Provavelmente é um caminho que nós vamos percorrer durante toda a nossa vida para poder alcançar. E quem sabe no final dela nós alcançaremos a santidade, a perfeição e vamos conviver na eternidade com Cristo, porque é o único caminho que nos leva até Ele. E é interessante hoje porque Jesus ele vai nos dando algumas dicas de como viver essa santidade. Uma delas, por exemplo, quando ele diz que nós não devemos odiar os nossos inimigos, nós devemos viver a prática do amor. E isso para muita gente é complicado. Às vezes a gente fica, mas padre, como é que eu vou? Uma pessoa me detesta, uma pessoa que me fez um mal tão grande, como é que eu vou amar aquela pessoa? Como é que eu vou conviver com aquela pessoa? Olha,
Você pode até não conviver com aquela pessoa. Você pode até não querer que aquela pessoa seja do seu ciclo de amizade. Mas se eu quero buscar um caminho de santidade, eu não posso desejar o mal para aquela pessoa, eu não posso desejar que aquela pessoa padeça de alguma coisa ruim, eu não posso querer que aquela pessoa sofra, eu tenho que querer, eu tenho que rezar por aquela pessoa. É isso que Jesus nos pede hoje. Quando ele diz, amai os vossos inimigos, não siga o caminho da vingança, siga o caminho da paz, siga o caminho da reconciliação. Mesma coisa quando ele diz para a gente oferecer a outra face. Se alguém te der um tapa no lado direito, oferece também o esquerdo. O que Jesus quer dizer? Corte o caminho da vingança, corte a espiral da violência. Você que é cristão, você que quer ser santo, deve cortar essa espiral. É como Jesus fez diante do centurião romano. Quando o centurião prendeu Jesus e deu-lhe um tapa no rosto, Jesus não mostrou a outra face. Ele disse o seguinte: amigo, eu lhe fiz algum mal, por que você está me batendo? Se eu lhe fiz algum mal, me diga onde eu fiz para que eu possa me corrigir. Mas se eu não fiz, por que você está me batendo? Então nós vimos que Jesus, ele não devolve o mal com o mal. Ele não se vinga do centurião, mas ele questiona o mal que o centurião fez. E é essa a atitude que nós devemos ter. Então que já entrando quase nesse tempo da quaresma, nós possamos buscar esse caminho de santidade. A quaresma ela vai nos ajudar a encontrarmos esse caminho de santidade, a nos encontrarmos com Cristo que está dentro de nós, a nos encontrarmos com o Espírito Santo que habita em nosso corpo, que habita em nosso ser. E esse Espírito Santo vai me indicar o caminho que eu devo seguir. Uma boa semana para vocês, uma boa quaresma, e que Cristo seja a nossa luz. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Que o Senhor nos inspire a viver o amor em sua totalidade. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo com mais uma edição do programa Em Tuas Mãos.